Meditações no Evangelho de Mateus, por J. C. Riley. A tentação. Mateus capítulo 4, do verso 1 a 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Após o batismo de Jesus, o primeiro evento a ser registrado pelo apóstolo Mateus na vida do Senhor foi a tentação. Trata-se de um assunto profundo e envolto em mistério. No relato bíblico a esse respeito, há muita coisa que não sabemos esclarecer. No entanto, na superfície da narrativa, existem lições práticas perfeitamente claras, às quais deveríamos prestar atenção. Em primeiro lugar, aprendamos que temos no diabo um inimigo real e poderoso. Ele não temeu desferir seus ataques nem mesmo contra o próprio Senhor Jesus. Por 3 vezes consecutivas, ele tentou o próprio Filho de Deus. Nosso Salvador foi conduzido ao deserto com o propósito de ser tentado pelo diabo. Foi por intermédio do diabo que o pecado entrou no mundo, no começo da história da humanidade. Foi o diabo que oprimiu Jó, enganou Davi e fez Pedro cair em perigoso pecado. A Bíblia intitula o diabo de homicida, mentiroso e leão que ruge. Aquele que é o adversário de nossas almas nunca dorme nem cochila. É ele que por cerca de 6.000 anos vem realizando uma única obra nefanda: arruinar homens e mulheres, lançando-os no inferno. Ele é um ser cuja sutileza e astúcia ultrapassam toda a compreensão humana, de tal maneira que, com frequência, parece ser um anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Cumpre-nos vigiar e orar diariamente acerca dos perversos estratagemas do diabo. Não existe inimigo pior do que aquele que nunca pode ser visto e que nunca morre, que está sempre perto de nós, onde quer que nos encontremos, e que vai conosco aonde quer que formos. Também não é coisa de pouca importância a maneira leviana e até humorística com que os homens se referem de forma geral ao diabo. Lembremos-nos a cada dia que, se quisermos ser salvos, não somente teremos de crucificar a carne e vencer o mundo, como também teremos de fazer conforme as Escrituras nos recomendam: resistir ao diabo. Tiago 4:7. Em seguida, aprendamos que não devemos enfrentar a tentação como se fosse uma coisa estranha. Não é o servo maior que o seu Senhor. João 15:20. Se Satanás atacou o próprio Jesus Cristo, então, sem dúvida, também atacará os crentes. Como seria bom para todos os crentes se eles se lembrassem dessa realidade. No entanto, frequentemente tendemos a esquecer isso. Com frequência, os crentes detectam maus pensamentos em suas mentes que eles poderiam afirmar que odeiam. Dúvidas, indagações e uma pecaminosa imaginação são coisas que lhes são sugeridas, contra o que todo o seu homem interior se revolta. Não devem permitir, contudo, que essas coisas destruam sua paz e os furtem de suas consolações. É necessário lembrar que o diabo existe e não deveriam surpreender-se ao descobrir que ele está sempre bem perto deles. Ser vítima das tentações ainda não é incorrer em pecado. Pecamos somente quando cedemos diante das tentações, dando lugar ao pecado em nossos corações, algo que muito deveríamos temer. Convém aprendermos em seguida que a principal arma que devemos usar para resistir a Satanás é a Bíblia.
por nada menos de 3 vezes o grande adversário de nossas almas apresentou tentações diante de nosso Senhor. Por 3 vezes, o oferecimento diabólico foi repelido, sempre mediante o emprego de algum texto bíblico como motivação. Está escrito: esta é apenas uma das muitas razões para sermos leitores diligentes das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Efésios 6,17. Jamais estaremos combatendo como convém ao crente enquanto não estivermos usando a Bíblia como nossa principal arma de ataque e defesa. A palavra de Deus também é lâmpada para nossos pés. Jamais nos conservaremos no elevado caminho do Rei que leva ao céu se não estivermos andando iluminados por essa luz. Com toda razão, podemos temer que, entre os crentes, a Bíblia não é lida de modo suficiente. Não basta possuirmos as Escrituras. É necessário lê-las e orar a respeito de nós mesmos. A Bíblia não nos fará bem algum se tão somente ficar guardada em nossos lares. Antes, precisamos estar familiarizados com o conteúdo das Escrituras, com seu texto armazenado em nossa mente e em nossa memória. O conhecimento bíblico nunca pode ser adquirido por mera intuição. Tal conhecimento só pode ser adquirido mediante a leitura regular, trabalhosa, diária, atenta e desperta. Queixamos-nos do tempo e do trabalho que isso nos custa? Se assim estivermos fazendo, então será sinal de que ainda não estamos aptos ao reino de Deus. Em último lugar, devemos aprender quanto nosso Senhor Jesus Cristo é um Salvador que simpatiza conosco. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2,18. A simpatia de Jesus por nós é uma verdade que deveria ser particularmente valorizada por todos os crentes. Eles poderão descobrir que essa é a verdade que serve de fonte de poderosas consolações. Nunca deveríamos esquecer-se de que eles contam com um poderoso amigo nos céus, o qual simpatiza com eles em todas as tentações e provações pelas quais tiveram de passar. Ele sente, juntamente com eles, suas ansiedades espirituais. Os crentes são tentados por Satanás a desconfiar da bondade e dos cuidados de Deus por eles. Jesus também foi tentado desse modo. São tentados à presunção em relação à misericórdia divina, arriscando-se desnecessariamente sem garantias? Assim também Jesus foi tentado. São tentados a cometer algum grande pecado específico, como se isso lhe oferecesse alguma vantagem? Essa também foi uma das tentações que acometeram Jesus Cristo. São tentados a fazer alguma aplicação errônea das Escrituras como justificativa para a prática do mal? Outro tanto sucedeu a Jesus. Ele é exatamente o Salvador do qual aqueles que são tentados precisam. Por conseguinte, os crentes devem refugiar-se no Senhor, pedindo-lhe ajuda e expondo diante dele todas as suas dificuldades. Então, haverão de descobrir que ele está sempre preparado a simpatizar com eles. Jesus pode entender todas as suas tristezas. Seria bom se todos nós reconhecêssemos em nossa própria experiência diária quanto vale um Salvador cheio de simpatia. Não há nada que se lhe possa comparar neste mundo frio e enganador. Aqueles que buscam encontrar a felicidade neste mundo e desprezam a religião revelada nas Escrituras não fazem a mínima ideia do verdadeiro consolo que estão perdendo.